Meu nome é Lúcia Ercília Laures, meu apelido é Lucinha, e eu faço parte de um grupo que iniciou essa casa espírita, André Luiz, nos anos de 76. Nós fazíamos parte de um grupo que frequentava o Centro Luz, Amor e Caridade aqui nessa cidade. E lá nós éramos coordenados pelo Gilberto Alves, que fazia parte da diretoria daquela casa, e formávamos um grupo de estudo, um grupo que tomava os primeiros conhecimentos sobre a doutrina espírita. E acompanhamos esse nosso coordenador por um longo tempo, estudando com ele. Quando começamos a tomar conhecimento de todos os trabalhos que aquela casa fazia. E fomos então assistir a um trabalho de cura que era realizado aos sábados. E nesse trabalho chamou-nos a atenção o fato de que uma senhora vinda de outra cidade, que tinha essa mediunidade de cura, vinha fazer esse trabalho vestida de uma maneira assim especial para esse trabalho. Então ela usava colares, usava roupas compridas, diferente daquilo que nós conhecíamos. Fazia parte do grupo nessa época eu, a Nadir, o João, meu marido, a Lúcia, minha cunhada, deixa eu ver se eu me lembro mais quem. O Gilberto. Éramos um grupo pequeno. E à medida em que nós fomos conhecendo esse trabalho, assim, um pouco diferente daquilo que nós estudávamos nos livros, nós ficamos assim um pouco sem entender, porque nos livros nós líamos que o espiritismo kardecista não tinha assim essa necessidade de se vestir adequadamente para um determinado trabalho, não tinha assim solenidades, não tinha esses enfeites todos que a gente vê em alguns segmentos. E nós então ficamos sem compreender por que no livro nós líamos de uma forma, aprendíamos de uma forma e na prática nós víamos de um outro jeito. Aí, tomados por essa curiosidade de compreender, nós procuramos o Gilberto, que era o nosso coordenador, Gilberto Alves, para que ele nos explicasse o porquê dessa diferença. Foi quando ele, assim, muito surpreso e de uma certa forma até contente também por nós o estarmos procurando, ele nos disse: vocês também estão notando essas diferenças? Então vamos sentar para conversar. Aí sentamos, conversamos longamente e ele nos disse que realmente aquelas práticas não eram próprias do kardecismo, que tudo aquilo que nós estávamos vendo era o que ele também já havia notado e, portanto, havia se afastado um pouco, porque ele havia proposto mudanças na diretoria para que essas práticas não acontecessem dentro do centro. E a diretoria não se agradou da proposta dele e ele colocou, então, ele fazia parte da diretoria daquela casa, ele colocou o cargo dele à disposição caso as mudanças não acontecessem. O Centro Luz, Amor e Caridade. E aí, então, ele sequer teve resposta dessa proposta por escrito que ele fez para a diretoria. E ele, então, considerou que havia sido exonerado da função dele dentro daquela casa. E até logo em seguida ele foi substituído por uma outra pessoa. Continuamos a nos reunir e conversar a respeito disso, porque ele então já não fazia mais parte daquela casa. E nós outros também não queríamos compactuar com um centro que praticasse uma mistura e não um kardecismo genuíno. Então ficamos nos reunindo, conversando, trocando ideias e surgiu a ideia: vamos para Bauru frequentar algum centro que seja kardecista, porque é isso que nós queremos. Ao mesmo tempo em que pensamos isso,
nós também pensamos, mas e aquelas pessoas que não tiverem condução, que não tiverem como se deslocar até lá? Vão ficar aqui sem poder frequentar um centro espírita? Aí então tomamos a decisão de formarmos aqui mesmo na cidade um grupo de estudo, da maneira como nós vínhamos fazendo, dar continuidade, porque ninguém queria parar. A doutrina era para nós jovens, assim, por demais atraente, para que nós quiséssemos abandonar. Nós queríamos conhecer cada vez mais. Então continuamos. E aí nos reuníamos cada dia na casa de um membro. Não podíamos fazer isso na casa de todos, porque alguns deles, a família não era espírita. Então não tinha como trazer um grupo espírita para fazer estudo dentro da casa. Ficamos nos reunindo na casa daqueles que era possível. Como éramos pouco, era assim uns 3, 4 só que podiam nos receber. E me lembro também que a primeira reunião feita, não uma reunião de conversas, de troca de ideias, mas uma reunião digamos, não mediúnica, não tinha o caráter de ser uma reunião mediúnica, porém uma reunião nos moldes daquelas que nós fazíamos no centro, realmente de estudo, de dar continuidade ao nosso trabalho. Nessa reunião, que não era para ser mediúnica, acabou sendo, porque houve a primeira comunicação de Mãe Maria. Mãe Maria era aquela mentora que se comunicava através da mãe da Anadir, Dona Niceta Maria de Carvalho, Barca, que era uma pessoa muito séria, muito respeitada, que fazia parte do outro centro e que já havia desencarnado. A Dona Niceta, então, recebia o espírito de Mãe Maria. Após o desencarne dela, e estando a Anadir presente no nosso grupo, Mãe Maria passou a se manifestar através da Anadir. E nesta conversa de Mãe Maria, foi assim de uma emoção indescritível. Nós assim ficamos emocionados de nos lembrar dessa comunicação, porque ela nos dava assim todo o apoio, dizendo que nós estávamos no caminho certo, que kardecismo era isso que nós estávamos buscando, que não tinha que ter as misturas, os enfeites, aquelas coisas que outras pessoas achavam necessárias, mas que a espiritualidade nos daria todo o apoio para que nós continuássemos fazendo um grupo sério de estudos. E nos incentivou muito, nos disse que estaria sempre do nosso lado, que sempre que fosse possível que ela nos orientasse, que fosse permitido por Deus, ela estaria presente fazendo isso, e que nós sempre buscássemos a verdade, buscássemos as respostas, que estudássemos muito, que jamais parássemos de estudar, que tudo isso que nós buscávamos estava nos livros. E além dos livros, o respaldo da espiritualidade maior, assim como dela e de sua equipe de trabalho. 18, 20 anos era a nossa idade. Então nós éramos assim, o mais velho da nossa turma era o Gilberto, que era o coordenador, e também bastante jovem ainda. E então continuamos nesse grupo, nos reunindo cada dia na casa de um membro, e uma das pessoas que tinha um local assim apropriado para a nossa reunião, apesar de um lugar bem apertadinho, mas muito aconchegante, que nos recebeu assim com muito boa vontade, muita disposição, foi a Irani Lopes Alves e o seu marido José Roberto Alves, que era irmão do coordenador Gilberto Alves. Então eles se dispuseram a nos emprestar a edícula da casa deles, e onde ajeitou lá para que nós nos reuníssemos. Nós ficamos um bom tempo nos reunindo ali. Nós só saímos dali quando mais no futuro tivemos a possibilidade de comprar uma casa que foi adaptada para o centro. Após isso, nesse meio tempo, aconteceram assim, muitas comunicações maravilhosas da espiritualidade. Nós fazíamos uma reunião onde espíritos, mais os guias dos médiuns se manifestavam, não era um trabalho assim, de desobsessão, era um trabalho mediúnico, mas eram os guias mais que davam as suas comunicações, nos trazendo sempre palavras de incentivo.
começamos a perceber que o local foi ficando um pouco pequeno, porque outros membros daquela casa que eu já citei, Luz, Amor e Caridade, quando soube que nós estávamos nos reunindo, formando um grupo, também começaram a se juntar a nós. E de maneira que o lugar foi ficando cada vez menor para a realização das nossas reuniões. Então surgiu a ideia de adquirirmos um local, de comprarmos um lugar onde pudéssemos estabelecer, fazer a sede da entidade. Nós, então, orientados pelo Gilberto, que tinha bastante conhecimento da parte burocrática da entidade, ele já começou a elaborar um estatuto. E nesse estatuto ele consultava muito Mãe Maria, consultava muito a espiritualidade. Todas as vezes que ele ia colocar alguma palavra no projeto do estatuto, ele fazia consulta da espiritualidade, ele lia muito. Ele e o João eram assim, os estudiosos do grupo, eles buscavam saber como era o melhor jeito de elaborar esse estatuto. E nesse estatuto eles colocavam proibição a todas aquelas práticas que nós havíamos visto na casa anterior. Um estatuto muito sério, onde foi assim foram sendo fechadas todas as portas que dessem margem ao desvirtuamento da doutrina. Então, não pode usar roupa especial, não pode usar velas, não pode uma porção de coisas que não era necessário e era contraditório ao que a doutrina ensina. E então, esse grupo foi se consolidando, foi ficando cada vez mais forte, cada vez chegando mais pessoas. E uma vez o estatuto pronto, finalizado, foi feito o registro desse estatuto. E nós continuamos nos reunindo, já com a ideia de comprarmos e adquirirmos um local onde pudéssemos nos estabelecer. Aí o Gilberto teve a ideia de fazer uma carta pedido para as casas espíritas da região. E nós fomos então pessoalmente visitar cada centro da região, levado por ele, um grupo lá de uma grande lotação de umas 4, 5 pessoas, era o que cabia no carro dele. Aliás, ele era o único que tinha carro nessa época. E fomos então a cada casa espírita levando essa cartinha, fazendo um pedido, ou de valor, ou de orações, caso a pessoa não pudesse nos ajudar com dinheiro, que nos ajudasse com preces e vibrações. E nós, então, ouvíamos coisas assim muito interessantes nessas visitas. Me lembro de um presidente de centro que nos recebeu e nos disse assim: vocês são loucos querer fazer casa espírita em Agudos. Agudos está cheio de terreiros. Agudos é uma cidade de padres. Lá tem seminário de padres, convento de freiras, hospital dirigido por freiras, colégio dirigido por freiras. Vocês são loucos de querer fazer casa espírita nessa cidade, vocês não vão conseguir. E além de tudo, são tudo crianças, vocês estão loucos, vocês não sabem o que estão fazendo. E nos desencorajou assim, claramente. Jogou um balde de água fria nos nossos ânimos. Quando voltamos para casa depois dessa visita, todo mundo com uma interrogaçãozinha na cabeça se perguntava: será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que é por aí mesmo? Mas depois essa dúvida foi saindo fora e nós tínhamos sim a certeza do que nós queríamos. E pensamos assim: não vai ser as palavras assim, de uma pessoa menos otimista que vai tirar o nosso ânimo para o nosso empreendimento. E continuamos. Passado algum tempo, nós começamos a receber o retorno de algumas dessas visitas que nós fizemos. Alguns diretores de casas espíritas nos mandavam um envelopinho com uns parcos reais lá dentro, que era tudo que eles dispunham para nos ajudar, porque também passavam por dificuldades em suas casas, né? E outros nos mandavam uma cartinha de justificativa que não era possível nos ajudar porque estavam construindo
enfim, com dificuldades financeiras, mas que enviavam as melhores vibrações, as preces, a espiritualidade maior, para que o nosso empreendimento vingasse, desse certo, e assim foi. E aí fizemos uma reunião entre nós, os membros do nosso grupo, para ver quem de nós poderia ajudar com algum dinheiro, com alguma quantidade qualquer que fosse, para juntarmos um dinheiro, primeiro, para fazer o registro do estatuto. A nossa necessidade primeira era o registro do estatuto. E em segundo lugar, para que nós pensássemos em adquirir um imóvel pequeno que fosse para nos instalar. E eu me lembro que nessa reunião foi falado que o Gilberto citou que ele tinha uma restituição do imposto de renda que ele cederia para esse evento. Nós nem sabíamos o que era restituição de imposto de renda, sequer nós tínhamos imposto de renda, não tínhamos nem renda, muito menos o imposto, e era assim uma pobreza só. Enfim, cada um foi assim doando aquilo que era possível, aquilo que dispunham, e com aquela grande dificuldade, mais a tal da restituição do Gilberto, que foi assim uma bênção no momento, porque era um valor significativo. E juntando esse valor, então, começou-se a correr atrás de um terreno ou de uma casa já construída, porém modesta, onde pudéssemos nos instalar. Aí surgiu a oportunidade de comprarmos uma casinha muito pequena. Ela tinha uma varandinha na frente, um muro bem baixinho assim para a rua e uns poucos cômodos. E nesta casa, nós tínhamos um dos participantes que se juntou a nós, o Fabriciano Andreotti. Ele era pedreiro de profissão. E ele então fez ali, tirou uma parede de duas salas e fez uma sala maior. E pudemos então fazer ali o nosso salão de reuniões, que foi assim, por muitos anos, ocupado por muitas pessoas. Chegava a ficar assim, transbordante de pessoas, que pessoas tinham que assistir da outra salinha do lado, as reuniões de tanta gente que juntava ali para ouvir. A data da fundação da casa é 26 de fevereiro de 77. Então, a essas alturas já havíamos inaugurado a formalização do estatuto, né, o registro. E então passamos a nos reunir ali. Eu não tenho na memória assim quantos anos nos reunimos ali, mas foi bastante, hein? Acho que mais de uns 10 anos nós nos reunimos. Se tem nos registros, aí a gente buscando vai encontrar as datas certas. Mas nós nos reunimos por muito tempo ali. A casinha foi ficando assim, apesar dos cuidados que a gente tinha com ela, mas ela foi ficando precária, porque era uma construção muito antiga e pouco sólida. E ela começou a apresentar rachaduras. De um cômodo a gente via o outro cômodo, o tamanho que era a rachadura. E por mais que o pedreiro viesse e colocasse massa ali, daqui a pouco o negócio aumentava. E assim foi. Mas essa casa, ela tinha uma salinha pequena, que era a sala de passes, e uma salinha maiorzinha, onde se faziam as reuniões públicas e as mediúnicas. E ali aconteceram, assim, grandes comunicações da espiritualidade, grandes lições que nós aprendemos nas comunicações de espíritos obsessores. Me lembro de um fato que uma vez, após haver iniciado a reunião, alguém batia a porta que queria entrar, porque como o muro era muito baixinho, o portãozinho era fácil de abrir, alguém entrou e veio bater na porta que queria entrar, tendo já o trabalho iniciado e a porta estando fechada. E um dos nossos presentes ali insistia que queria levantar para abrir a porta. E o João, que estava dirigindo a reunião, falava: não abre, não abre. Era uma reunião mediúnica que nós fazíamos. E o senhor, incomodado com a bateção na porta, ameaçava de novo de levantar. E o João dava sinal para ele: não vá, fique aí. Bom, aí a pessoa desistiu de bater e foi embora. Na reunião mediúnica, comunicou-se o espírito que acompanhava essa pessoa que batia a porta.
E ele então, muito bravo, dizia: por que vocês não abriram a porta? Eu queria muito que vocês tivessem aberto, que eu ia acabar com essa reunião, que eu ia virar a mesa, que eu ia virar as cadeiras, não ia ficar uma aqui dentro. E ameaçou. Bom, aí Mãe Maria conversa com esse espírito, doutrina ele, e com aquele jeito amoroso, porém muito enérgico, e esse espírito se acalmou e correu tudo bem. Aí nós aprendemos a grande lição de que o trabalho mediúnico não podia ser interrompido, que jamais a gente abriria a porta tendo já um trabalho iniciado, e todos os participantes então aprenderam que o horário deveria ser rigoroso, que todos deveriam estar ali até a hora do início dos trabalhos, após isso não viesse mais, que a porta não seria aberta. Então nós fomos assim, aprendendo lições com as pancadarias, com os erros. E dessa maneira nós, graças a Deus, continuamos até hoje com esse rigor nos horários, porque sabíamos, tínhamos aprendido a duras penas que não era necessário, não era permitido a introdução de pessoas no trabalho após o seu início. Essa casa foi crescendo, foi andando, mais trabalhos foram se instalando, o grupo de pessoas foi aumentando. Me lembro que nesse salão que foi o início da nossa casa, o Gilberto teve a ideia de pintar na parede aquele ramo de uva, que a gente chama de cepa, né? Que existe no início do Livro dos Espíritos, né? Onde tem o significado de que o tronco do galho seria Deus, né? Seria comparado à seiva da planta, seria o que sustenta os frutos e as folhas, né? Que dá vida aos frutos e às folhas. É um sinônimo de vida o galho da videira. E que os frutos seriam os membros, né? Do grupo ali reunidos, as pessoas reunidas em busca de um crescimento, e ficou assim por muitos anos aquele ramo de videira estampado na parede, uma pintura. E um fato interessante aconteceu também, que um dos membros que veio se juntar a nós no futuro, ele havia tido sonhos onde ele via esse galho de videira. E ele não sabia o significado daquilo. Um dia, por alguma razão, ele veio conhecer o centro espírita e ele ficou surpreso de ver aquele desenho, aquela figura do sonho dele estampado na parede. Aí ele teve a certeza de que o sonho dele era um sonho intuitivo e estava mostrando para ele um lugar, alguma coisa, e então ele juntou as peças e disse: é aqui mesmo que eu devo estar. Foi muito interessante esse episódio também. E a casa foi crescendo, os trabalhos foram crescendo. Um dos primeiros trabalhos que foi instalado na casa foi o de assistência social, onde as pessoas levavam gêneros alimentícios para formar uma cesta básica, e essas cestas eram distribuídas para as pessoas que procuravam o centro buscando ajuda material, assim como roupas, calçados, roupa infantil. E por muitos anos, desde que a casa existe, esse trabalho existe. E é um trabalho muito sério, é um dos pilares da casa, que dá sustentação a ela. E no estatuto tem uma cláusula que diz assim, que a doutrina do centro espírita, ela é a prioridade, ela é a necessidade primeira da casa. E em segundo lugar, o trabalho filantrópico. E que jamais o trabalho filantrópico deve tomar a frente do trabalho doutrinário. Ele deve estar sempre em segundo lugar. Essa foi uma das causas que fez a queda da casa de onde nós viemos, que o trabalho material, o trabalho de arrecadação de dinheiro, passou a tomar a frente do trabalho doutrinário e do trabalho assistencial. E dessa maneira, muitas vezes, algumas pessoas obsidiadas, muito necessitadas, chegavam à casa, àquela casa, pedindo socorro, pedindo ajuda,
e o presidente falava, olha, hoje não vai ter trabalho, não podemos atender, procure outro lugar, porque nós temos uma entrega muito grande da gráfica, que funcionava uma gráfica no Centro Espírita, e nós temos que entregar essa encomenda amanhã, então hoje não podemos parar o serviço, nós vamos varar a noite trabalhando. E dessa maneira, o trabalho de arrecadação financeira foi tomando a frente do trabalho doutrinário e assistencial. Aí também aprendemos a grande lição de que nesta casa isso não aconteceria. Não aconteceria nenhum comércio, nenhum tipo de comércio, não aconteceria de o trabalho doutrinário ficar em segundo plano. Ele teria que estar sempre em primeiro lugar. E acontece isso até hoje, e nós esperamos que pelo futuro afora. E depois de vários trabalhos instalados, assim como esse assistencial, evangelização, que tinha lá de alunos, os poucos filhos das pessoas que frequentavam a casa, assim como os filhos do José Roberto, os filhos do Gilberto, as filhas da Nadir, assim, poucas crianças vinham à evangelização, mas o trabalho acontecia. E depois também foi criado, além do trabalho mediúnico, a reunião pública, onde se fazia uma leitura do Evangelho, uma explanação a respeito do Evangelho. E esse trabalho era assim, lotado de pessoas. Esse trabalho tinha muita gente. É isso que eu estou dizendo, que ficava a gente até na outra sala para ouvir as preleções que eram feitas, porque eram assim, muito bonitas, muito ricas de conteúdo, e baseados normalmente no Evangelho e nos livros Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e dali saíam lições assim maravilhosas, que todo mundo saía assim com as energias recarregadas daquilo, tão belas que eram as explanações feitas pelo Gilberto, pelo João na época. E o trabalho foi continuando, mas no futuro, eu não vou saber dizer a data exatamente, mas foi começado o projeto de fazer uma construção nova. Como o terreno era bastante grande, a casinha ficava na frente, próximo da rua, e o quintal comportava que se fizesse uma construção. Aí foi feito então um projeto, o João e o Gilberto já não estava mais com a gente, a essas alturas ele havia sido transferido de cidade e nós ficamos órfãos, sem ele nos orientando, isso já com 1 ano de fundação da casa. Eu esqueci de dizer, mas isso foi lá no começo. Ele ficou com a gente 1 ano após a casa ter sido estruturada. Depois disso ele se mudou e nós continuamos sozinhos, tateando no escuro, tentando achar os caminhos, mas fomos caminhando. E então começou o estudo desse projeto da construção. O João tinha assim uma certa pressa em fazer esse projeto, de elaborar, e estudou muito, buscou muito em ver outras casas recém-construídas, casas espíritas, quais as necessidades, assim, já visando o futuro, que trabalhos essa casa poderia desenvolver no futuro, para que o prédio comportasse no futuro também o crescimento da casa. E foi feito então, começou-se a fazer campanhas, promoções tipo pizzada, pastelada, feiras. A essas alturas nós participávamos da Feira Amor, que é a reunião das comunidades espíritas de Bauru e região, e o ano todo se confeccionavam artesanatos para ser expostos e vendidos nessa feira. E com esse recurso nós fomos assim juntando e ousando fazer uma construção. Sabíamos que não ia ser fácil, que seria bastante complicado fazer uma construção maior, mas mesmo assim fomos encarando o desafio. E aos poucos, e não se sabe de que jeito nem como, a construção começou a se solidificar. O prédio tinha o projeto de ter 2 pavimentos. Primeiro foi construído o pavimento inferior, e uma metade do projeto térreo,
E depois, no segundo momento, seria construída a segunda parte do projeto térreo, mais o segundo pavimento. E durante muitos anos nós, então, levamos essa construção aos poucos, e quando foi a hora assim, de demolir a casinha para se construir a parte nova do projeto, foi uma dor no coração de todo mundo, porque aquela casa nos trazia assim, lembranças de momentos muito agradáveis, muito bons, mas era necessário o crescimento da casa. Mas doeu no coração de todo mundo a demolição da casinha que nos abrigou por tanto tempo. E os trabalhos da casa foram aumentando. Hoje a casa mantém trabalhos todos os dias da semana, o que foi para nós assim, uma vitória, um crescimento. O número de associados foi crescendo. Hoje eu nem sei falar a quantidade de associados inscritos, mas além dos associados inscritos, os frequentadores que enchem o salão, todo o tamanho do salão. Aliás, esse salão, quando foi feita a primeira construção, ele comportava um número de pessoas, de cadeiras, né? E quando foi construída a segunda etapa do projeto, já foi preciso aumentar o salão, porque aquele salão tão grande no começo já era pequeno. Então, no projeto já foi preciso fazer uma modificação para que o salão fosse aumentado em alguns números de cadeiras, para comportar o que nós temos hoje, né? Os frequentadores que nós temos hoje. Daí, então, foram sendo convidados também palestrantes de fora para virem fazer as palestras. A cada semana vem um palestrante da região, e uma diversificação muito grande de temas, de pessoas, de conhecimento, uma troca de conhecimento muito interessante. A USE, que é a seccional de Bauru, que dá atendimento às casas espíritas da região, nós nos filiamos a ela já lá no começo, lá atrás, e tivemos assim também a oportunidade de conhecer muitas casas espíritas, de aprender muito com essa entidade, de fazer parte dela, de também visitar casas na região, de também ver os erros que as outras casas cometiam para que nós não praticássemos aqui. E já em 2002, o João já se encontrava doente, e ele, juntamente com o Anselmo, com o Dalton, se reuniam já em casa, porque ele já não tinha mais condição de estar presente na casa espírita, para a elaboração do regimento interno, que é um manual que dá orientação de como se aplicar o estatuto. E com muito sacrifício, com muita leitura, ele elaborou esse regimento. Ele tinha muita pressa, parece que ele sabia que o tempo dele era curto e que ele precisava rapidamente fazer esse trabalho. Elaborou esse regimento, e esse regimento hoje é seguido na casa, e ele serve de modelo para casas importantes da região que não tinham um estatuto bem elaborado e não tinham um regimento. Então, a nossa casa, de tão modesta, de tão pequena, mas que sempre levou o estudo muito a sério, teve condições de servir de modelo para as casas da região. E hoje o trabalho é assim, muito bem desenvolvido, as equipes todas são voluntárias, a casa só tem um funcionário pago, que é uma exigência do poder público, por conta de recebermos uma verba do Estado, que há muitos anos atrás não conseguimos receber, não tínhamos nenhum tipo de ajuda, bancávamos assim com promoções realizadas pelos voluntários. Agora, já no presente, existe essa verba que o poder público nos destina, e a casa, então, pode fazer um trabalho maior através dessas verbas. E a única funcionária paga, por exigência desse convênio, é a assistente social. Hoje a casa mantém-se aberta em horário comercial,
para atender todas as pessoas que queiram visitar a casa em qualquer momento, conhecer, ou por alguma necessidade, que vem em busca de uma cesta básica, de roupas, de alguma necessidade. Hoje a casa mantém o trabalho de assistência social com cestas básicas. Nesse último final de ano, nós estamos em janeiro. Em dezembro foram entregues 80 cestas básicas para as famílias carentes. Não vou saber falar a quantidade, mas são entregues mensalmente enxovais de bebê, porque a casa mantém um curso de gestantes, onde dá assistência e doa o enxoval e ensina as mães a confeccionar esses enxovais. Na maioria dos casos são mães adolescentes, são mães muito jovens, são filhos que não foram planejados, e as voluntárias ensinam, orientam essas mães a amar esses filhos, a cuidar desses bebês, a manter o calendário de vacinas em dia, manter o pré-natal delas mesmas em dia. Então é um trabalho muito completo. A casa faz também um trabalho no Abrigo Vicentino, que é uma entidade católica da cidade, onde uma vez por mês doa os materiais e realiza um almoço, e serve esse almoço para os asilados, e também um café da manhã, uma vez por mês, onde também doam os ingredientes, os necessários, né, para esse trabalho, e onde se comemora os aniversariantes do mês. É um trabalho que já tem mais de 20 anos de duração, e o interessante é que quando o Centro Espírita começou a fazer esse trabalho no asilo, outras entidades evangélicas da cidade começaram a também fazer. E houve uma época em que o Abrigo Vicentino não tinha nenhuma despesa com a alimentação do domingo. Todos os domingos eram tomados por igrejas, por entidades da cidade. Não sei se hoje ainda é assim, mas na época era. E o Centro Espírita se mantém lá fazendo esse trabalho, que graças a Deus e a boa vontade dos diretores daquela casa, que nos acolheram para que nós pudéssemos realizar esse trabalho lá. E o trabalho de evangelização, que acontece aos sábados, com bastante crianças não espíritas, na maioria das vezes, não de famílias espíritas, onde também as voluntárias servem o café, o lanche da tarde para essas crianças, onde as orienta mais sobre a moral cristã do que sobre propriamente o espiritismo, sobre a doutrina espírita, uma vez que essas crianças não são espíritas, e os trabalhos doutrinários que acontecem todos os dias da semana. São 3 grupos de trabalhos mediúnicos, 2 grupos de trabalho de reunião pública, nos mesmos moldes que acontecia no passado, né, de uma leitura do Evangelho, uma explanação, e após isso os passes. Aos sábados acontece o trabalho de atendimento fraterno, às quintas-feiras à tarde também, onde pessoas também não espíritas procuram a casa para compreenderem melhor os fenômenos mediúnicos que às vezes acontecem na própria casa, onde buscam ajuda às vezes para pessoas enfermas ou para pessoas desequilibradas. E esse atendimento é feito assim com muito carinho pelos voluntários, que orientam essas pessoas a seguirem o tratamento médico que fazem, mas também procurarem a casa espírita, mudar o comportamento em casa, que muitas vezes é tumultuado, é de brigas, é de bebidas, e enfim. É um trabalho muito gratificante, porque eu faço parte desse trabalho, nós nos deparamos com histórias muito tristes, de muita desarmonia, de muito desequilíbrio, e quando nós chegamos em casa, de volta, nós temos a certeza de que o beneficiado desse trabalho fomos nós, que eu era feliz e não sabia, que na minha casa, graças a Deus, as coisas estão em ordem, estão equilibradas, e a gente vê lares assim tão tumultuados que a gente fica penalizado de ver, comovido de ver a situação que se encontra esse nosso irmão. E graças a Deus, hoje quando eu
olho assim no passado, 40 anos passaram, eu fico assim emocionada de perceber que por 40 anos eu estive vivo aqui junto desse grupo aprendendo. Muitos companheiros nossos já partiram, já nos deixaram. Com certeza, do lado espiritual, continuam nos assistindo e participando conosco, disso nós temos a certeza. Mas foi assim para nós 40 anos de aprendizado. Nós entramos no grupo crianças, hoje estamos velhos, avós, e assim, gratificados, agradecidos a Deus pela oportunidade de fazermos parte desse grupo, de termos aprendido tanta coisa em nossas vidas e termos aprendido a receita de como viver melhor, de como sermos criaturas melhores do que fomos no passado e de podermos passar isso para as nossas crianças, para os nossos descendentes e torcer para que eles levem muito a sério a construção dessa casa, tanto a construção estrutural da casa como a construção material, que essa casa se mantenha muito vigorosa nos seus preceitos, muito fiel ao kardecismo, para que ele continue assim merecendo a assistência da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe.